Esqueça a imagem da África como uma terra desértica. Hoje visitamos um lugar que desafia as convenções. O Lesoto, um país onde a neve é comum e as pessoas vivem acima das nuvens. É uma nação de superlativos geográficos. O país mais alto do mundo e, portanto, o mais frio da África. É uma ilha montanhosa rodeada pela África do Sul. Aqui, tradições como o dote para a esposa se misturam com a riqueza das minas de diamantes. É verdade que os homens compram esposas com diamantes? Essa é uma das perguntas que responderemos. Espere! Se você é apaixonado por lugares únicos, geografia extrema e culturas que sobrevivem contra todas as probabilidades, você está no lugar certo. Esta jornada para o Lesoto está apenas começando. Apoie-nos com um like para que possamos continuar explorando e inscreva-se agora mesmo para não perder esta incrível aventura rumo ao reino no céu. Para entender o Lesoto, precisamos primeiro entender sua geografia. Ela é a característica definidora de todos os aspectos da vida ali, da sua história, a sua economia e cultura. O fato mais surpreendente sobre o Lesoto é este. É o único país do mundo que se situa inteiramente acima dos 1.000 metros de altitude. Imagine só, o ponto mais baixo de todo o país, a confluência dos rios Orange e Makalang, fica a 1.400 metros acima do nível do mar. O ponto mais baixo do Lesoto é mais alto do que o cume de muitas montanhas em outras partes do mundo. Mais de 80% do seu território é composto por montanhas que se elevam acima de 1.800 metros. Esta nação, com uma área de pouco mais de 30.000 quilômetros quadrados, é um enclave. É uma ilha de terra soberana no coração da África do Sul. Essa geografia tem sido tanto sua bênção quanto sua maldição, historicamente. Essas imponentes montanhas, parte das cordilheiras Maluti e Drakensberg, serviram como uma fortaleza natural. O Lesoto, o país mais frio e mais alto da África, tem seu pico mais alto, Tabana Ntleniana, com 3.482 metros. Essa altitude extrema resulta em ar denso, clima rigoroso e agricultura difícil. O pastoreio intensivo causa erosão severa do solo, um dos seus maiores desafios ecológicos. Contrariando a imagem africana, o Lesoto tem neve durante o ano todo. Seus invernos, de maio a setembro, são muito frios, com temperaturas abaixo de zero e frequentes nevascas. Essa peculiaridade possibilitou a existência de Afriski, uma das duas únicas estações de esqui do sul da África, localizada nas montanhas Maluti, a mais de 3.000 metros de altitude. Enquanto o inverno traz neve, o verão traz água. As montanhas do Lesoto agem como uma esponja gigante. As tempestades de verão são lendárias, com chuvas torrenciais caindo sobre os picos. Essa água, que flui das alturas, é o recurso mais valioso do país. O Lesoto é pobre em muitos recursos tradicionais. Não possui vastos campos de petróleo nem grandes jazidas de carvão, mas tem algo que seu gigante vizinho, a África do Sul, precisa desesperadamente: água. Devido à sua altitude, o Lesoto é a torre de água da África Austral. Vários dos rios mais importantes da região nascem em suas montanhas, incluindo o rio Orange. Na década de 1980, foi concebido um projeto de engenharia monumental, o Projeto Hídrico das Terras Altas do Lesoto. Trata-se de um sistema colossal de barragens e túneis projetado para captar água das montanhas do Lesoto e enviá-la, por gravidade, para a província de Gauteng, na África do Sul, o coração industrial e econômico daquele país, que inclui a cidade de Joanesburgo. A peça central deste projeto é a barragem de Katse. Com uma parede de 185 metros de altura, é uma das barragens em arco mais altas da África, criando um reservatório sinuoso que se estende pelos vales das montanhas. Contemplar essa enorme massa de concreto em meio a uma paisagem tão intocada é de tirar o fôlego. O projeto hídrico do Lesoto é a principal fonte de renda do país, que vende água para a África do Sul por centenas de milhões de dólares. Trata-se de um apoio econômico vital, embora controverso devido ao deslocamento de milhares de moradores de vilarejos. Desenvolvida em fases, começando com a barragem de Katse e o túnel de transferência, e depois adicionando a barragem de Mohale, é crucial para a indústria sul-africana, criando uma simbiose de engenharia. A história do Lesoto é dramática, forjada por Moshoeshoe, o Grande, durante o caos do Mfecane no século XIX. Diante da expansão de tribos como os Zulus de Shaka, Moshoeshoe, um líder tribal de pouca importância, mas um estrategista brilhante, uniu seu povo e refugiados na fortaleza montanhosa quase impenetrável de Taba Bossil, Montanha da Noite. A partir dali, ele resistiu aos Zulus e aos Boeres. Seu gênio era mais diplomático do que militar. Ele negociava e transformava inimigos derrotados em aliados, oferecendo-lhes gado. Quando a ameaça dos Boeres se tornou insustentável, Moshoeshoe fez algo incrivelmente astuto. Escreveu à Rainha Vitória pedindo que seu povo fosse protegido pelo Império Britânico.
Ele sabia que era melhor ser um protetorado do que ser aniquilado ou absorvido. Em 1868, o Lesoto tornou-se Basutolândia, um protetorado britânico. Essa decisão salvou seu povo e é a razão pela qual o Lesoto existe hoje como um país independente, e não apenas como mais uma província da África do Sul. O país conquistou a independência total em 1966. Hoje, permanece uma monarquia constitucional, governada pelo rei Letsie III, descendente direto de Moshoshu. A política interna do Lesoto desde a independência tem sido turbulenta, marcada por vários golpes de Estado e períodos de instabilidade política. Apesar disso, a monarquia e a identidade nacional forjada por Moshoshu têm perdurado como um pilar de estabilidade cultural. Já estamos na metade do caminho, e como vocês podem ver, o Lesoto não é um país qualquer, é um verdadeiro tesouro de história, água e cultura. Se você está achando essa história tão fascinante quanto nós, clique no botão Gostei. Isso significa muito para nós e nos ajuda a continuar. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se para não perder nossos próximos vídeos. Ao visitar o Lesoto, o chapéu cônico chamado Mokorotlo, um símbolo nacional inspirado no Monte Quiloane e presente em sua bandeira, e os cobertores Basotho chamam imediatamente a atenção. Esses cobertores de lã, usados por homens e mulheres em todas as estações do ano, não servem apenas para o frio, mas também são um símbolo de identidade. A tradição começou em 1876, quando o rei Moshoshu I adotou um cobertor de lã como vestimenta. Hoje em dia, os desenhos dos cobertores comemoram eventos ou simbolizam conceitos como realeza ou fertilidade, e indicam status, exemplos, Siana Marena, Coronation, Spitfire. A vida no Lesoto, ditada pelas montanhas, desenrola-se em pequenas aldeias rurais com casas circulares tradicionais, rondavels. A principal ocupação é a agricultura de subsistência, milho, sorgo, feijão, e a criação de gado. O pônei Basotho, uma raça de cavalo robusta e de passo firme, é essencial para a mobilidade neste terreno montanhoso, servindo como o 4x4 das terras altas. Apesar de sua beleza, a vida no Lesoto é difícil. É um dos países menos desenvolvidos, com taxa de desemprego superior a 30%. Muitos homens emigram para a África do Sul para trabalhar nas minas, sendo as remessas de dinheiro um pilar fundamental de sua economia. O país sofre com uma grave epidemia de HIV/AIDS, com uma das maiores taxas de prevalência do mundo, o que reduziu a expectativa de vida. Culturalmente, a música e a dança, como o morrobelo, dança da força, são essenciais. A comida é a base de pap, mingau de milho com vegetais. A cooperação da comunidade é vital. Em relação à crença de que se pode comprar esposas com diamantes, diamantes. Sim, o Lesoto possui a mina de Letseng, famosa por seus diamantes enormes e valiosos, como o Lesoto Promise, 603 quilates, e o Lesoto Legend, 910 quilates, vendido por mais de 40 milhões de dólares. Compra de esposas. Trata-se de uma interpretação errônea do costume cultural chamado bohali, ou lobola. A ideia de usar um diamante como pagamento por uma esposa é uma fantasia. O bohali é uma antiga tradição bantu. Não se trata de uma compra, mas sim de um preço da noiva, ou dote. É uma negociação formal entre as duas famílias. A família do noivo faz um pagamento, tradicionalmente em gado, à família da noiva. Isso não é considerado uma compra da mulher. É visto como um gesto de gratidão aos pais da noiva por tê-la criado. É uma forma de unir as duas famílias, demonstrando que o noivo tem os meios e o compromisso de cuidar de sua nova esposa. O gado, nessa cultura, é a medida tradicional de riqueza. É um banco ambulante. Então, qual é a ligação entre diamantes e bohali na economia moderna? Hoje, um jovem que trabalha na mina de diamantes de Letseng ou em uma mina na África do Sul usará o dinheiro que ganha para comprar o gado necessário para pagar pelo bohali. Assim, embora ninguém pague diretamente com diamantes, a riqueza diamantífera do país alimenta indiretamente a capacidade dos jovens de cumprir a antiga tradição do bohali, pago com gado. Este costume, contudo, também é tema de debate na sociedade moderna. Alguns argumentam que o preço inflacionário do bohali, que por vezes exige dezenas de vacas, torna o casamento proibitivamente caro para os jovens. Outros defendem que se trata de um pilar da cultura Basotho, um elo que une as famílias de uma forma que um simples contrato legal não conseguiria. É mais um exemplo de como o Lesoto equilibra um passado ancestral com um presente complexo. Para o viajante que busca mais do que apenas uma praia, o Lesoto oferece uma das aventuras mais autênticas do continente. Fazer trilhas a cavalo, ou trilhas com pôneis, é a maneira mais autêntica de conhecer o país. Você pode alugar um pônei Basotho e um guia local por apenas alguns dólares e embarcar em viagens de vários dias, hospedando-se em aldeias remotas e vivenciando a hospitalidade Basotho em primeira mão.
Para os amantes de adrenalina, a Semonkong, cujo nome significa o lugar da fumaça. A fumaça sobe da cachoeira Maletsuniane, uma queda d'água ininterrupta de 192 metros que despenca em um desfiladeiro envolto em névoa. É uma das cachoeiras de queda única mais altas do sul da África. Nas proximidades, você pode experimentar o rapel comercial mais longo do mundo. E claro, há a história. Você pode visitar a fortaleza de Taba Bossil, hoje um monumento nacional, e ficar no local onde o rei Moshoshu forjou uma nação. E para vislumbrar a resiliência pura, pode-se visitar as cavernas de Komi. Estas não são cavernas naturais, mas sim moradias escavadas na rocha arenosa por membros do clã Bazia no século XIX, para se esconderem de canibais durante a era Mifekane. Hoje, seus descendentes ainda vivem lá, em uma comunidade que parece suspensa no tempo. É um testemunho vivo da história de sobrevivência do país. O Lesoto é uma terra de paradoxos. É um país geograficamente deslumbrante, mas economicamente empobrecido. É uma nação cuja maior exportação é seu recurso mais básico, a água. É um lugar onde uma cultura ancestral, simbolizada por cobertores de lã e pôneis robustos, sobrevive no mundo moderno. A vida aqui é uma luta constante contra a altitude, o clima e a economia. Mas o povo Basotho, descendentes dos refugiados que Moshoshu reuniu, tem demonstrado uma resiliência incrível repetidas vezes. Visitar o Lesoto é como voltar no tempo, ascender acima das nuvens e descobrir um reino africano como nenhum outro. Um lugar de beleza natural, um povo orgulhoso e uma história que ainda está sendo escrita nas montanhas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o nosso mundo está cheio de lugares incríveis e planejamos levar você a todos eles. Obrigado por assistir e até a próxima aventura!